e praticarmos esse tema. Qual é o segredo daqueles que vencem? E quando eu falo de vitória, eu estou falando de vitória em várias áreas da vida, tá? Mas a principal delas, a base de toda uma vida vitoriosa, é o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com Jesus. É isso que vai definir onde você vai chegar, que tipo de pessoa você vai ser, que família você vai ter, e assim por diante. Eu estava falando com algumas pessoas hoje, e ouvindo, compartilhando, e falei um pouquinho da minha história também, e disse que, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, no dia 14 de abril de 2005, ali uma chave virou, e Deus começou um processo na minha vida, e que Ele continua trabalhando. Estamos longe da perfeição, ninguém será acima da média perfeito aqui nessa vida, todos nós somos pecadores, mas são 20 anos caminhando com Jesus, e Deus tem feito coisas lindas, e você tem a sua caminhada também, a sua história também, e eu tenho certeza que você sabe disso, que o segredo do seu sucesso é Jesus Cristo, é o quanto você conhece Ele, é o quanto você entende quem Ele é o quanto você o ama, como nós cantamos aqui. Então, o que nós cantamos aqui precisa ser verdade na nossa vida, no nosso estilo de vida. Precisamos estar abertos para que Ele nos sare, para que Ele sare as nossas feridas, nossos traumas, nossos medos, nossas angústias. Precisamos confiar nele de todo o coração. Amém, queridos? Então, que 2026 seja um ano de upgrade, de transformação, amém? De maturidade, de avanço naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Por isso, eu quero falar sobre esse tema. Qual é o segredo daqueles que vencem? Tem pessoas que fluíram em 2025 de uma forma extraordinária, em todas as áreas, e a base disso é o relacionamento com Jesus. Tem pessoas que ficaram pelo caminho. Por exemplo, quando começamos a leitura da Bíblia, no dia 1º, algumas pessoas já ficaram pelo caminho. Por que ficaram pelo caminho? Todo mundo acorda com as mesmas 24 horas. Ninguém tem menos nem mais. O segredo é o que você faz com o tempo que o Senhor te dá. Então, você vai aprender aqui nessa mensagem algumas coisas para você colocar em prática no ano de 2026, para que você vença também nas áreas em que você não venceu, em 2025. O texto diz assim, a partir do versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Diga assim, corram para vencer. Obrigado. Versículo 25 diz assim, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos, não é sobre alguns, é sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, que termina, que acaba. Nós, porém, os cristãos, Paulo está dizendo, corremos a nossa corrida da fé para ganhar um prêmio eterno, que é a eternidade, a salvação, a coroa da vitória e assim por diante. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Muito bem. No contexto desse capítulo, Paulo está falando da vida cristã, da caminhada com Jesus. A partir do momento que a pessoa se converte, que Paulo se converteu, ele está dizendo, a partir desse momento, eu iniciei uma corrida, uma rústica, uma maratona, que vai terminar no dia da minha morte, ou no dia que Jesus voltar. É mais ou menos sobre isso também que ele fala com os filipenses no capítulo 3, verso 4. Esqueço das coisas que atrás ficaram, não que ele não resolva, ele resolveu as coisas lá atrás e avançou para frente. Prossigo para o prêmio, para o alvo, o prêmio da soberana vocação, a qual o Senhor me dará, e dará a todos aqueles que também amam ao Senhor. Então, Paulo está falando de uma corrida, Paulo está falando de uma rústica, de uma maratona. No dia 31 de dezembro, acontece em São Paulo a tradicional corrida de São Silvestre. Quem já teve o privilégio de ir lá ver pessoalmente ou participar? Ninguém aqui. Mas já assistiram, correto? E quem é que vence a corrida de São Silvestre? Quando eu falo sobre corrida, eu tenho que me lembrar da nossa corrida aqui no dia 26, não é verdade?
Quem participou da rústica, dia 26? Ele é o nosso campeão ali, né? O menino evoluiu muito, né, em 2025, ganhou algumas, né? Jesus me dê essa unção também. E quem mais correu? Além do Altair, correu também. Quem mais correu? Eu corri também, sofri, mas cheguei. Quem é que vence? Eu vou usar o seu exemplo, Altair, posso? O Altair, a primeira rústica dele, ele me lembrou, eu não me lembrava, ele disse assim, pastor, foi você que me convidou. Agora, me pergunta se eu consigo alcançar o homem. Não consigo. Por quê? Porque ele decidiu correr. Ele treinou para poder vencer. Ele já venceu. Já venceu rústica. Quem é que vence? É aqueles que estão preparados. Eu quero usar a corrida como um paralelo da nossa corrida cristã, da nossa caminhada na fé. Aí, para isso, tem uma imagem ali que eu quero que você veja comigo, na sequência. Os caras que vencem são esses moços aí. Dificilmente você vê um brasileiro, um europeu, ganhando a São Silvestre, ou qualquer maratona aí de longa distância. Esses caras, eles vêm preparados para vencer. É ou não é assim? Os quenianos, os africanos, por quê? Porque o ambiente onde eles vivem é muito mais difícil, é muito mais quente, é muito mais seco, é muito mais complicado. Então os caras se preparam lá e vêm para cá. Aí eles ganham. Não tem o que fazer. Quem são os que não ganham? São esses daí, quer ver? Ó? Esses daí. Esses não ganham. Esses, eles vêm para quê? Para aparecer. Para sair na foto. E não tem problema nenhum, legal você fazer uma piada, dar uma risada, olhar para eles. Então, geralmente eles estão ali naquele pelotão, né, dos engraçadinhos, dos fantasiados. Na vida cristã também é assim. Tem gente que começa uma caminhada, só que ela não entende o verdadeiro objetivo. Então ela vem assim, fantasiada. Coloca uma roupa de Mulher Maravilha, de Batman, de Bozo. Já viu o Bozo? Aquele pezão do Bozo. Quem lembra do Bozo? Aquele pezão do Bozo. Na largada. Aí, da largada, o Batman tropeça no pé do Bozo. O The Flash trompa no Superman. Aí vem o Kiko, o Chaves, aí um enrola com o outro e já ficam pelo caminho. Por quê? Porque eles não vieram para terminar a corrida. Dificilmente alguém termina uma maratona de 40 km com uma roupa dessa. Eu vi um cara vestido de Robocop. Fala para mim, como é que você faz uma maratona vestido de Robocop? Você está entendendo? Então é esse paralelo que eu quero fazer com você aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, ele está comparando a vida cristã com uma grande corrida, com uma grande caminhada. Todo dia 31 de dezembro, então, acontece essa tradicional maratona. Mas nem todos correm pelo mesmo motivo. Você volta lá para os quenianos, eles vieram com uma motivação. Você olha ali para os fantasiados, eles vieram com outra motivação. Eu estou dizendo, tudo bem, não tem problema nenhum, eles vieram para isso mesmo, eles querem fazer graça, não tem problema. Mas quando a gente vem para a vida cristã, a coisa é séria. E nós precisamos entender isso. Porque há pelo menos dois tipos de corredores na caminhada da fé, tá? Os que se preparam para vencer e os que vieram apenas para aparecer, para fazer graça, Na corrida tudo bem, na caminhada espiritual não. Porque na corrida da fé, você precisa estar preparado para vencer, e você vai entender como é que você faz isso, até o final. A galera que veio fantasiada, até conseguem arrancar aplausos, fotos, likes, mas não passa disso. E o Instagram, as redes sociais, como eu preguei no Natal, o Natal sem filtros, a vida, de verdade, ela não acontece nas redes sociais. A vida de verdade não acontece na internet. A vida de verdade é aqui, no dia a dia, nos relacionamentos, olho no olho, enfrentando os desafios, os medos, as angústias que todos nós passamos. E é para esta vida real que nós precisamos estar preparados. Amém, meus irmãos? Esses super-heróis, você vai ver eles sendo aplaudidos,
a galera tirando foto, mas tem um lugar que você não vai vê-los. Onde? No pódio. Você não verá eles no pódio, de jeito nenhum. Paulo diria, eles estão no estádio, mas não estão na corrida pelo prêmio. Assim também é a vida cristã. Primeiro ponto para pensarmos. Nem todo mundo que corre quer vencer. Nem todo mundo que corre quer vencer. Verso 24 vai dizer assim, dentre todos os que correm no estádio, Paulo está pensando aqui então no estádio, né, na corrida, apenas um ganha o prêmio. Na São Silvestre, também. Alguns treinaram meses, ajustaram a alimentação, dormiram cedo, conhecem o percurso. Outros ficam até tarde na internet, comem mal, não estudam o percurso, momento da descida, da subida, qual será a temperatura, como é que vai estar aquele dia. Eles se preparam, eles conhecem o ambiente para que eles possam enfrentar aqueles 40K. Outros chegam em cima da hora, atrasado. Vieram pelo clima, pela festa, vieram pela fantasia, vieram pela foto. Ambos correm, mas só um grupo vence. Aqueles que vieram preparados para vencer. Aqueles que querem vencer. Aqueles que vieram com esse objetivo muito claro. Na igreja acontece o mesmo. Há quem viva o evangelho de verdade. Há quem apenas acompanha o cenário, assistindo. Essas pessoas são aqueles que não vão conseguir chegar. Quantas pessoas já ficaram pelo caminho? Quantas pessoas você conhece que já ficaram pelo caminho, que abandonaram a fé, que abandonaram a igreja, abandonaram o relacionamento com Jesus? Porque tem gente que acha que agora que eu sou cristão, sou um crente convertido, todas as minhas dificuldades cessaram. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele venceu e ele garante que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a quem de fato vive o evangelho, a quem de fato vive uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, conhece as escrituras, ama a Deus, quer conhecer a Deus, quer se aprofundar em Deus, mas tem aqueles que não, vão viver na superficialidade, vamos dando o jeitinho brasileiro, as coisas vão se ajeitando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 5, está dito assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, ou seja, até parece um corredor. Teve, acho que foi o Ed que fez um comentário na minha postagem, ali nas minhas fotos, ele disse assim, pastor, as fotos ficou parecendo um atleta, né? Ficou parecendo um corredor. Eu falei, nas fotos sim, né? Mas dá para melhorar bastante. Ou seja, até parece um cristão, até parece que tem um relacionamento com Deus, tem roupa de crente, Bíblia de crente, aquela maior que tem, coloca embaixo do braço, né? E tal, só que também só sai dali para a estante, da estante para o braço, do braço para a estante, e assim por diante. Não se lê, não se estuda, não se medita. A vida cristã não é uma vida de aparência, é uma vida de profundidade, é uma vida de vulnerabilidade, de abertura, de vida na vida, de transformação. Não é eu mando a minha vida, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus. Então, a vida cristã é uma vida de transparência. Quem gosta de futebol aqui, sempre tem aqueles balaqueiros do futebol, né? O cara chega naquela pinta de jogador de futebol, com a camisa, a bermuda, tudo oficial, né? A chuteiro, meião, caneleira, você olha, esse cara deve ser boleiro. Aí quando você toca a bola para ele, ele não sabe nem dominar. O cara não sabe jogar. Mas quem olha, diz, joga muito. Na hora do vamos ver, não sai nada. Ou seja, até parece que é, mas não é. Sabe aquela pessoa que de cara você olha assim e fica encantado, mas quando você se relaciona 3 horas com ela, um dia, uma semana, você puxa, essa pessoa, ela é tóxica, essa pessoa é complicada, não é tudo aquilo que aparenta ser.
Eu sei que quando eu falo isso, às vezes a gente fica procurando as pessoas na cabeça da gente, né? Mas será que Deus não está falando de você? Será que Deus não está falando de mim mesmo? Tem aquela brincadeirinha de pregadores, né? Que tem algumas pessoas que, quando vêm para o culto, trazem uma apá. E outros trazem uma enxada. Quando é a pá, você pega tudo que você ouve e procura de quem é aquilo, jogando para as pessoas. Quando é uma enxada, você pega tudo para você. Então não devemos procurar em quem se encaixa isso aqui, mas devemos nos perguntar, será que Deus não está falando de mim? Faz sentido para você? Muito bem. Então vamos avançar. Deus não procura figurantes no reino, Ele procura corredores comprometidos. A W. Tozer, ele disse, a fé salvadora não é um ornamento religioso, é uma revolução interior. É isso que é a fé, é isso que a fé faz. Ela transforma de dentro para fora. O relacionamento com Jesus é pela fé. O nosso relacionamento com Deus é pela fé. Então nós corremos essa jornada, essa maratona, não é com a nossa força, é com a força que o Senhor nos dá. E nós nos apropriamos dessa força, desse poder, pela fé. Amém, meus irmãos? Ontem não, dia 26, quando fizemos ali a volta, lá na Cremolato ali, fizemos o retorno, correndo então, as minhas pernas já diziam assim, para. As panturrilhas começaram a doer, eu tinha me esforçado demais para acompanhar a gurizada. Aí eu comecei a orar. Senhor, me ajuda. Eu comecei a orar em voz alta, e citar textos bíblicos, e as pessoas passavam por mim, e eu via o que eu estava orando, e alguns ficavam ali no meu ritmo e ia comigo, ouvindo, e eu não estava nem aí, eu estava falando, Senhor, me ajuda, as pernas estão doendo, tem misericórdia, que eu consiga chegar. Você fala com Deus durante o seu dia, durante os seus desafios. Às vezes, essas pessoas acham que a gente é doido, né? Talvez sejamos, né? Vai saber. Mas o Senhor está nos ouvindo, amém? Ele sempre está nos ouvindo, Ele sempre nos fortalece. A palavra dEle não volta vazia, e Ele ama quando nós confiamos nele de todo o coração. A fé salvadora, então, não é um ornamento religioso, é uma revolução interior, muda tudo, transforma tudo. Segundo ponto, os vencedores não correm fantasiados. Você não vê os quenianos chegando com fantasia. Os corredores, eles não correm, os vencedores, eles não correm fantasiados. Ele deixa os pesos, as cargas. Quanto mais leve você estiver, melhor. Então vamos deixar os fardos. Amém? Vamos tratar, vamos perdoar, vamos falar, vamos lançar os fardos pesados sobre Cristo, porque é isso que Pedro nos ensina. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. É isso que o próprio Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é sobre a sua força, é sobre a força dele. Os vencedores não correm fantasiados, então deixe os fardos para trás. Na São Silvestre, ninguém confunde o atleta profissional com o corredor fantasiado. Você sabe quem de fato veio para correr. Por quê? Porque o corpo fala. A forma com que você corre fala, o ritmo denuncia, a postura revela, fantasia impressiona o público, mas não sustenta a corrida. Eu me lembro de algumas frases dos meus pastores, os pastores que me pastorearam no passado, e tenho pastores que me pastoreiam até hoje, mas alguns marcam ali no início da nossa fé, pai na fé, segundo pastor, terceiro pastor e assim por diante. Pastor Hamilton Rodrigues Machado, o pastor Nírio conhece bem, né? Finado. Ele dizia algumas coisas assim que eu ficava muito irado com ele. Porque o garoto novo, o obreiro novo, eu com 26 anos eu já era obreiro, já pregava a palavra, já ensinava, e cheguei em Santo Ângelo, vindo do Mato Grosso do Sul, então, pela primeira vez, a Raquel e a Rebeca, elas tinham 7 meses. Eu queria chegar na igreja e fazer uma revolução, e o Niro lembra dessa fase, ele olhava assim, esse Josias é louco, esse cara é doido. Aí o pastor mais antigo, mais maduro, ele sempre diz assim, calma, não precisa tanta pressa, vamos devagar. Eu não quero ver como tu chega, porque chegar é fácil, eu quero ver como tu anda.
Eu ficava bravo quando ele falava isso. Ele dizia assim: Josias, carroça cheia não faz barulho. Aí eu falei: o que você quer dizer com isso? Ele estava me ensinando, e eu ficava bravo com essas coisas. Como as pessoas ficam bravas comigo hoje, quando eu digo as minhas frases, né, que eu não ouvo conselho, ouve coitado, né? Tem gente que fica doido quando ouve eu falando isso. Só que lá na frente, quando você amadurecer, você vai entender. Hoje eu entendo o que o pastor Hamilton queria me dizer. Quantos erros eu poderia ter deixado de cometê-los se eu tivesse chegado mais devagar, caminhado mais devagar. É como na corrida. Se você sair a 1000, além daquilo que você está preparado, você não vai conseguir terminar a corrida. Eu brinquei com os meninos que estavam correndo comigo também, o Dani e o Dani, me ajuda? E o Luiz. Aí a gente estava lá no pelotão de trás, e aquela galera na frente, e eu disse para eles assim: gurizada, né? 15 anos, 16 anos, falei: eu vou acompanhar vocês, vou no ritmo de vocês. Aí, está bom, pastor, me acompanha. Aí deu a largada, quando eu olhei, cadê a gurizada? Ficaram para trás. Aí lá no meio, mais ou menos, chegando ali passando aqui por esse ponto aqui mais ou menos, me alcançou o Luiz, e me passou. Aí eu falei: agora ele vai manter, né? Daqui a pouco sumiu o menino, parou, e ficou para trás. Ou seja, cheguei na frente deles, eu tenho 42 anos. Por quê? Porque eu estava melhor preparado do que eles. O Altair chegou na minha frente, e ele é alguns anos mais velho do que eu, talvez 2, 3 anos só, né? Não mais do que isso, né? Por quê? Ele fez em 23 minutos, eu fiz em 28, porque ele estava melhor preparado. Então, chegar é fácil, fazer a graça na hora da largada é muito fácil. Agora, eu quero ver se você vai conseguir chegar, se você vai conseguir manter o ritmo. Casamento, por exemplo, doido para casar, eu quero casar, vamos casar é uma benção. Mas você sabe o que é o casamento? Casamento é uma maratona para a vida toda, você não para de correr. É uma maratona para a vida toda. Você tem ideia o que é casamento? É até que a morte separe. Aquela pessoa vai estar do seu lado até que a morte separe. E tem gente que vive muito. Tem gente que vive muito. Então, cuidado com o que você está fazendo. Tem gente aí que está passando dos 95. Glória a Deus por isso, amém? Então, a gente às vezes não calcula o processo. A gente não calcula a corrida. Será que eu vou conseguir terminar esse negócio? Será que eu realmente estou preparado? Os vencedores não correm fantasiados, então eles precisam realmente se despir de toda a máscara, de toda a fantasia, de todo engodo, mentira. Precisa viver aquilo que de fato o cristianismo nos ensina. No Evangelho, fantasia espiritual é aparência sem prática. Ou seja, até parece, mas não pratica, não vive. É linguagem sem vida, é versículo sem obediência. Conhece a Bíblia, mas não obedece. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pratiquem. Uma fé que não muda o comportamento não salvou a alma. Você entende isso? A fé genuína, a fé verdadeira, ela precisa mudar o seu estilo de vida, ela precisa mudar o seu comportamento, ela precisa trazer uma disciplina, santidade. Quem te conhecia antes precisa ver a diferença em você. Antes de Jesus e depois de Jesus. O reino de Deus não é um desfile, é uma maratona. Amém, queridos? Você entende isso? O reino de Deus não é um desfile de modas, é uma maratona, é difícil mesmo. O caminho é estreito, a porta é estreita, é apertado o caminho, não é fácil não. Terceiro ponto, os que vencem pagam o preço antes. De que forma? Versículo 25, Paulo vai dizer: todos os que competem nos jogos ou nas corridas se submetem a um treinamento rigoroso. Na minha versão diz assim, o 25: o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Aí ele se esforça então para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, nos esforçamos para ganhar um prêmio eterno. Ou seja, nós nos preparamos para isso. Ninguém vence a São Silvestre treinando só no dia 30. Ninguém vence a São Silvestre se empanturrando no Natal.
O cara se preparou o ano todinho no Natal, ele comeu que nem um louco, encheu a pança de Coca-Cola e passou mal e não conseguiu correr. Quem vai vencer a São Silvestre teve uma vida disciplinada o ano todinho, na alimentação, no que bebe, no tempo que dorme, o que lê, o que assiste, onde vai, e assim por diante. Da mesma forma é a vida cristã, é a caminhada com Jesus. Se você quer sucesso, então você precisa ser disciplinado. Os que vencem pagam o preço antes. Amém, meus irmãos? O treino acontece quando ninguém vê. Quando dói, quando cansa, quando dá vontade de parar. Porque não é fácil. Eu estava correndo, acho que o ano passado, treinando, ou talvez no início desse ano, aí alguém passou por mim e disse assim, pastor, você gosta de correr? Eu falei, capaz, eu odeio correr. Eu corro porque eu preciso. Gostoso é estar em casa, sentado no sofá, com as pernas para cima, assistindo televisão. Isso que é agradável, isso que é gostoso. Tá comendo, me empanturrando, isso que é gostoso. Correr não é gostoso, cansa, dói, mas eu preciso. O exercício físico me ajuda na minha ansiedade, me ajuda nas minhas dificuldades, me traz saúde para o físico, para a alma. Eu preciso me ajudar, eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo, eu preciso sair da cama, eu preciso sair da cadeira de balanço, do chimarrão e me mexer. Amém, meus irmãos? Espiritualmente é igual. Oração no secreto, santidade no anonimato, obediência quando ninguém está te aplaudindo. Lucas capítulo 16, verso 10, Jesus disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se você buscar, se você se disciplinar, se você fizer a sua parte, não é como foi dito no culto de Natal, a nossa vida se resume entre um Natal e outro. A gente faz um propósito, esse ano eu vou X, esse ano eu vou Y, aí no carnaval a gente já se esqueceu da promessa, aí você foi. Aí, já que eu quebrei no começo, né, ali quebrei a promessa, então eu vou enfiar o pé na jaca no ano todinho, aí no 27 eu vou começar do zero de novo, porque você não começa agora. Vamos começar agora, hoje, não vamos esperar o dia 1º não, vamos começar hoje, amém, irmãos? John Stott afirmou, a santidade não é um acessório do cristão, a santidade não é um acessório do cristão, é a essência da vida cristã. Santidade é essência, santidade é viver para Deus, é se apartar do pecado, é pagar o preço antes. O que muitos chamam de sorte espiritual, na verdade é disciplina invisível. Nossa, você teve sorte, né? Não, não é sorte. A pessoa certamente se preparou para isso, ela trabalhou muito. Enquanto muitos dormiam, essa pessoa estava trabalhando. E não tem problema nenhum dormir, a gente tem que descansar. Mas tem pessoas que enquanto uns dormem, ele está fazendo hora extra, está trabalhando mais um pouco. Por que uns têm sucesso e outros não? Eu estou falando de várias áreas da vida, de todas as áreas da vida. Por que uns ficam pelo caminho? O que você quer para a sua vida em 2026? Você precisa decidir isso agora. E não adianta achar que vai cair do céu. Você tem que ser disciplinado. Não é sorte. É esforço, é trabalho, é disciplina. Ponto 4. Os vencedores sabem para onde estão correndo. Para onde você está indo? Para onde está indo a sua vida, sua família, seu trabalho, sua profissão, sua vida financeira, sua saúde? Para onde você está indo? Essa é a pergunta. Versículo 26, Paulo está dizendo assim, não corro como quem corre sem alvo, eu não fico dando soco no vento. Ou seja, ele sabe onde ele acerta, ele sabe qual é o propósito, ele diz assim, eu tenho um propósito, eu tenho um caminho, eu tenho um alvo, os vencedores sabem para onde estão correndo. Na São Silvestre, o atleta sabe onde é a largada, onde é a chegada, onde estão as subidas, ele já estudou todo o percurso. O cristão sem alvo, ele se distrai facilmente, ele se ofende facilmente e ele desiste facilmente. Quantas pessoas se ofenderam em 2025?
às vezes com uma situação em que a pessoa, o ofensor, ele nem percebeu. É por isso que Jesus disse, se você souber que seu irmão tem algo contra você, vá até ele. Resolva a situação, converse, abra o coração, resolva. Não, deixa lá que o tempo resolve, o tempo não resolve. Nós precisamos falar, jogar para fora, a doença sai pela boca, o remédio entra pelo ouvido. Tiago 5,16, confesse suas mazelas uns aos outros, você joga para fora e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Aquela situação de família que não foi resolvida, aí final do ano é a oportunidade da gente se encontrar. Ore para que Deus te dê oportunidades para resolver os problemas, para pedir perdão, para abraçar. Às vezes é o momento de falar, às vezes não é, às vezes tem que esperar, às vezes a pessoa não está pronta para falar. Quem já presenciou o final de ano, Natal ou virada de ano, que a família se reúne e quebra o pau? Já aconteceu na sua família, não? Não? Aquele irmão que faz tempo que você não vê, você sabe que quando ele vem vai dar pau. Ele vai encher a cara, ele vai perturbar, ele vai incomodar. Acontece aqui para o Rio Grande do Sul ou é só lá para o Mato Grosso do Sul? Não? Vambora, ué, entra no carro, bota os filhos, vambora, não bota mais os pés aqui. E vambora. Glória a Deus, aleluia. Quem já viu isso acontecer? Por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas não estão preparadas. Elas não sabem para onde estão indo. Elas não entendem a complexidade do ser humano. Nós somos gente. Você não é Jesus, você não é Superman, Batman, Mulher Maravilha, nós somos gente. Nós erramos, nós entristecemos pessoas, somos entristecidos por elas. Nós ferimos quem nós mais amamos, quem está mais perto da gente é quem leva a cacetada. É assim que funciona. Agora, precisamos aprender a usar as ferramentas. Perdão, amor, graça, misericórdia. Quem é que você chateou em 2025? Quem é que você machucou? Já pediu perdão? Você não consegue? Eu não consigo pedir perdão. Pois é, não consegue nem entrar no céu desse jeito. Você não consegue pedir perdão? Você não consegue voltar atrás? Não consegue dizer aquelas palavrinhas mágicas, me perdoe, eu errei. Chega a tremer, né? Porque parece que é tão difícil de falar. Principalmente para os homens. Ou para as mulheres? Agora fiquei na dúvida. Os homens, o que vocês acham? Não falam. Deixa quieto, vamos ter uma virada de ano aí em paz, né? Não há problema não. Filipenses 3:4, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Quem não define o alvo, transforma qualquer lugar em chegada. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, serve. Você imagina ali, na rústica, né, todo mundo indo nessa direção, eu vou virar para cá. Por quê? Não sei, me deu vontade. Você vai chegar? Não, não vai chegar. Porque existe um lugar para se chegar. Quinto ponto e último, a luta mais dura não é contra os outros. Agora você vai descobrir o seu maior adversário. Você sabe quem é? Bate no seu peito assim, ó. Diga o seu nome. Eu vou dizer o meu nome e você vai dizer o seu nome, tá? Josias, 2026. Você me paga. Eu vou te botar no prumo. Vou te colocar na linha. Você vai se aprumar. Ou eu te pego do pescoço. Amém. Você mesmo pode, né? Dá uma de doido. A nossa maior luta não é contra os outros. A gente fica tentando terceirizar, né? Eu fracassei, não deu certo por conta, a culpa é dele, é dela, é do meu marido, do meu filho, é do pastor, é de Deus, é do diabo. Às vezes até o diabo se espanta e fala, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. É a pessoa mesmo, é ela mesma, e ela só não quer reconhecer, ela quer achar alguém para colocar a responsabilidade. Paulo ele vai dizer assim no verso 27, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. O que ele está dizendo? Eu disciplino o meu corpo. Eu vou ler aqui na versão, na NVT, diz assim, na minha Bíblia, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Você entende isso? Paulo está dizendo que a nossa carne,
ela precisa ser mortificada. É necessária disciplina. A partir do momento que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito de Deus vem habitar em nós, Ele habita no meu espírito, mas a minha carne não mudou nada, a minha carne, ela não tem que ser fortificada, ela tem que ser mortificada, porque a natureza humana, ela não quer a Deus, ela não quer agradar a Deus, ela não ama a Deus, ela é inimiga de Deus. Então o meu maior inimigo é a minha carne, é a minha natureza, é o meu ego, é o velho homem que está aqui em nós. Não existe perfeição na igreja, por quê? Porque todos somos pecadores. O único perfeito aqui é Jesus Cristo, amém? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um dia seremos como Ele é, mas ainda não somos. Fomos salvos, mas ainda não glorificados. Um dia teremos o corpo perfeito como o de Jesus, mas ainda não temos. Por isso devemos lutar contra nós mesmos. O maior adversário da São Silvestre não é o outro corredor, é o próprio corpo pedindo para parar. Quantas vezes você pensou em parar? Em 25? Em qualquer área que seja. Não dá mais, não aguento mais isso. Eu vou embora, vou abandonar, não quero mais saber, está difícil. E tudo bem, isso é normal. A gente sente vontade de parar às vezes, mas não podemos. Amém? Não podemos. Não fomos chamados para parar. Não fomos chamados para retroceder. Aquele que lança a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Ele tem que avançar, ele tem que prosseguir. Então, o próprio corpo muitas vezes pede para parar. Na fé, na vida cristã, não é o irmão, não é o pastor, não é a igreja, é a carne que nos atrapalha. É a carne não disciplinada. Mateus 26, verso 41, está dito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus estava orando no Getsemane com os seus discípulos, e Jesus disse para eles, orem aqui que eu vou orar ali. Aí eles, os três ali, Pedro, Tiago e João, orando, daqui a pouco cochilaram. Aí Jesus veio, gente, acorde, terceiro, ore comigo. Eles acordaram, Jesus fez isso 3 vezes, e sempre que Jesus voltava, eles estavam dormindo. Jesus disse, olha, realmente, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela é fraca para a santidade. Ela é fraca para buscar a Deus, mas ela é forte para o pecado. Você entende? É nesse sentido que Jesus está dizendo, a carne é fraca para orar. Nossa carne não quer orar. Por quê? Para ler a Bíblia dá sono. Quantos já dormiram aqui enquanto oravam? Levante sua mão assim. Pois é. Por que a gente sente tanto sono quando está orando, gente? Quando a gente está comendo, não dá sono. Quem já aqui dormiu comendo um churrasco? Não. A gente dorme orando. Dá sono para ler a Bíblia. Por quê? Porque a carne não quer. A natureza humana não quer. Não adianta você achar que há alguma coisa boa na sua carne. Não há. A carne é inimiga de Deus. A gente quer os prazeres fáceis, a gente quer o vício, a gente quer a pornografia, a gente quer o jogo, a gente quer o álcool, a gente quer a comida exagerada, a gente quer cobiçar, a gente quer mentir, a gente quer passar por cima das pessoas. É isso que está na nossa carne. É por isso que ela precisa ser subjugada. O seu maior inimigo é você mesmo, é a sua carne. Jesus, ele fazia a seguinte oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus tinha uma vontade que não era a vontade de Deus naquele momento como ser humano. Ele disse, Pai, se possível, passa, mas é para isso que eu vim, todavia seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo, eu quero a tua vontade, Pai, não a minha. Você consegue fazer essa oração? Sem dormir? Quantas vezes a gente está orando, aí daqui a pouco a gente se vê meio avoado, dormindo e falando besteira. Quem já falou besteira? Besteira no sentido de, Senhor, amaldiçoa minhas bênçãos. Senhor, destrói os meus sonhos. Já aconteceu comigo. Eu estava orando no monte uma vez, com os irmãos, uns anos atrás, e o sono veio, aí daqui a pouco, sabe quando você sabe que você está falando, mas você não controla, porque já dormiu? Eu estou, Senhor, acho que eu estava com fome, me dá um pacote de bolachinha. Aí daqui a pouco os irmãos, Josias, você está pedindo bolachinha? Eu, não, estou...
Outra vez estávamos orando lá na igreja, lá em Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Éramos recém-casados, eu e a Denise. Campanha de oração. Aí tinha um irmão, muito engraçado ele, um jovem grandão, altão. Não lembro o nome dele agora. Se a Denise estivesse aí, ela ia. O irmão do Felizandro. Lembra o nome dele? É isso aí, ela não lembra também. Quando eu não lembro, ela não lembra. Aí a gente estava orando. Aí terminou a oração e a gente viu que ele continuou de cabeça baixada. Aí você sabe já o que aconteceu, né? Aí daqui a pouco, uns 10 minutos depois, a gente estava saindo, fechando a igreja, alguém foi lá e cutucou ele, irmão, ele, glória a Deus, aleluia. Eu falei, você estava dormindo? Não, estava sim, cara. Tem 10 minutos que a gente parou de orar e você está aí. Eu dormi, peguei no sono, pegou no sono. Você está babando aí, está roncando. O diabo está se manifestando, mas é o irmão que está roncando, não é o diabo, não. E tudo bem, isso acontece. Quem nunca? Vamos acordar, vamos abrir os olhos, vamos lavar o rosto, e vamos continuar orando, buscando a presença de Deus. É para você entender que a carne não quer. A carne não quer que você se humilhe, a carne não quer que você abandone o orgulho, a carne não quer que você seja um bom marido, uma boa esposa, que você peça perdão para o seu esposo, para a sua esposa. A carne não quer. É por isso que ela precisa ser transformada, glorificada. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Por enquanto, segura a onda aí, entrega tudo para Jesus e vai lutando contra o seu maior inimigo. Amém, meus irmãos? Dallas Willard, um teólogo, ele disse assim: a graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito. Olha que coisa tremenda. Nós devemos nos esforçar, sim, e entender que o nosso esforço é graça de Deus. Olha que frase linda que ele está dizendo aqui: a graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito, porque tem pessoas que querem ter méritos diante de Deus. Nós não temos mérito nenhum. Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 12, verso 13, ele vai dizer que o Senhor opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, ele muda a nossa vontade. Agora, existe outra vontade dentro de mim, a nova vida. Eu nasci de novo, e essa vontade, ela quer agradar a Deus, ela quer viver em santidade. É o Espírito de Deus que habita em mim, e essa vontade, ela só pode ser feita, realizada, se o próprio Deus me der forças para isso. Então Paulo está dizendo, ele opera em vocês o querer e o realizar. Tudo de bom que você pode fazer para a glória de Deus, é Deus em você. Tudo de ruim é você mesmo. Você entende? Por isso não tem espaço para o mérito na caminhada cristã. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai ser abençoado porque é bom. Não é mérito, é graça. E a graça não se opõe ao esforço, devemos nos esforçar. Porque tem gente que fica naquela graça barata. Já que é tudo pela graça, eu não vou orar, não vou jejuar. Muito pelo contrário, é pela graça. E a graça vai te impulsionar, ela vai te dar força. O Espírito Santo vai te incomodar para você viver uma vida de oração. Viver uma vida de aprofundamento no relacionamento com Deus. É a graça de Deus que faz isso em nós. Deus nos dá graça para correr, não desculpas para desistir. A gente sempre tem boas desculpas para parar, não temos? Sempre. O Adão e a Eva lá no início, foi a mulher que o Senhor me deu, olha que desculpa excelente. Aí a mulher, não, foi a serpente. A gente aprendeu a fazer, é você, o problema é você. Não, o problema é o reflexo do espelho. Sou eu sou o problema, eu preciso mudar, eu preciso admitir isso. E terminando, no último dia do ano, então, a gente está chegando lá, daqui a pouquinho. Hoje é o último culto do ano, mas não é o último dia do ano. É como se Deus nos colocasse diante da linha de largada de 2026. Você está ali, diante da linha de largada. Como é que você vai começar 2026? Como é que você vai iniciar essa nova corrida? A pergunta é, você correu em 2025? Claro, todos corremos. Mas você correu para vencer? Ou você veio fantasiado? Você treinou ou só apareceu? Você viveu o Evangelho ou apenas o vestiu como uma fantasia? Como é que você está? Paulo vai dizer assim, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate. Você pode trocar essa palavra por corri a boa corrida. Completei a corrida, a carreira e guardei a fé. É sempre sobre a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Isso é fé. Se você vê, não é fé. Fé é a certeza que vai acontecer
baseado na palavra de Deus, e você vai em direção a isso. Talvez você esteja cansado. O ano foi puxado, foi difícil. Talvez você esteja cansado. Talvez você tenha parado no meio do caminho nesse ano. Parou de buscar a Deus. Parou de congregar. Talvez venha agora, final do ano, e Deus está falando com você, não pare, volte, aprume. Talvez você tenha sofrido frustrações, decepções. Talvez você tenha vivido de aparência até agora, e não de essência. Mas o Senhor Jesus está nos chamando hoje, para tirarmos as máscaras, a fantasia. Não adianta, não existe Superman. Não existe Batman. Não existe Mulher Maravilha. Nós somos seres humanos reais. Todos nós tivemos decepções, frustrações, medos, angústias. Aquela pessoa mais perfeitinha que você conhece, que você olha assim, essa pessoa, ela é igual a você. Igualzinho a você. Não tem diferença nenhuma. A vida é real e nós precisamos entender que somos seres humanos. E podemos contar com o nosso Senhor. Amém? Podemos contar com Jesus. Tire a fantasia, ajuste o foco, volte para a corrida verdadeira. Prepara aquele link lá do YouTube para mostrar para nós aqui. O segredo dos que vencem não é aplauso, é perseverança. Não é visibilidade, é fidelidade. Não é correr rápido, é correr sempre. É correr até o fim. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Essa mulher, a Gabrielle Anderson. Quem conhece Gabrielle Anderson? Poucas pessoas, né? Pela manhã também a igreja estava com bastante pessoas e poucos conheciam. Gabrielle Anderson, em 84, ela, até hoje ninguém sabe quem ganhou a medalha de ouro. Mas ela chegou ali perto dos últimos, ela entrou para a história. O vitorioso não é aquele que chega em primeiro lugar. O vitorioso é aquele que chega. Você entende? E para você chegar, você precisa entender onde você quer chegar. Você precisa entender que a sua força, ela não vem da carne, ela vem de Deus. Então que essa mulher, esse videozinho curtinho, possa ser um exemplo para você. Talvez você esteja assim, todo torto, cheio de cãibra. Mas o importante é chegar. Vamos assistir? Apague as luzes, por favor. My big worry was the heat and the humidity. You just try to put it aside and just concentrate on your race. My head and everything was still functioning. I knew where I had to go, and through dehydration, your body cramps up. I kind of told myself, tried to keep running, tried to stay upright. My muscles just didn't respond. I knew if I would stop or sit down, that would be the end of it. I just was determined to make it to that finish line. Acha o vídeo dela aí atualmente, ela é viva ainda. Nessa época, o atleta não podia ser atendido durante a maratona, senão ele seria desclassificado. Por isso que, quando ela foi ser socorrida, ela disse, eu quero chegar, não toquem em mim. E ela chegou. E após essa corrida, então, criaram uma regra, uma lei chamada Lei Gabrielle Anderson, uma regra da maratona. Que agora, por conta do que ela viveu, o atleta pode ser atendido pelos paramédicos durante a maratona. Eu não sei quem ganhou a medalha de ouro. Alguém se lembra? Mas eu sei quem foi Gabrielle Anderson. Ela não desistiu. Ela foi até o fim. Agora traga isso, ó, ela ali já senhora, traga isso para a sua vida espiritual. Traga isso para o seu relacionamento com Jesus. Traga isso para aquilo que você quer viver em 2026. Traga isso lá para o seu trabalho, para o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho.
Traga isso para a sua empresa, traga isso para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira. Traga isso para a sua vida, traga isso para o seu casamento. Traga isso para os seus filhos, para os relacionamentos entre os amigos. Traga isso para a sua igreja. Você vai parar ou você vai até o fim? Pastor, mas eu estou todo torto, mas vai chegar sim. O importante é chegar. O importante é cruzar a linha de chegada. Você não tem que ser o melhor. Você não tem que ser o primeiro. Você tem que chegar. Amém? Fique em pé, por favor. A banda vem para cá. Você vai fazer o seu propósito com Deus. Hoje não é dia 31, mas daqui a pouco é. Como você quer viver? O que você quer viver em 2026? Tudo vai depender do seu esforço. Não é sorte, é disciplina. Pode ligar as luzes aqui, apagar a nave da igreja. É disciplina. É isso que faz toda a diferença. O que você planta hoje, você vai colher depois. Tem colheitas que vamos fazer em 2026 que elas não serão boas, porque são sementes ruins que plantamos em 2025. Mas também vamos colher bons frutos, porque também plantamos sementes boas. Ninguém é tão ruim assim. Agora, em 27, a sua colheita pode ser ainda melhor. Mas a sua semeadura em